Recentemente, Hans-Hermann Hoppe, que é um dos grandes nomes da escola austríaca, fez duras críticas ao presidente Javier Milei por causa da questão do Banco Central. Vamos dar uma olhadinha nisso? Vamos aproveitar que esse assunto está quente agora com a briga entre Trump e o Federal Reserve. Essa crítica do Hans-Hermann Hoppe foi feita na conferência Property and Freedom Society em setembro de 2024. O que ele disse é que o Milei está mais para um Reagan, para uma Thatcher, do que para um libertário raiz, né? O Hans-Hermann Hoppe escreveu o livro Democracia, o Deus que Falhou. A gente comentou sobre esse livro ontem, no dia de Tiradentes. Pela visão do Hans-Hermann Hoppe, o Milei deveria ter fechado o Banco Central argentino logo no primeiro dia, no primeiro minuto, no primeiro segundo. O argumento de Milei é que fechar o Banco Central agora, desse jeito, ia causar hiperinflação. Por quê? Porque a moeda seria, como toda moeda fiduciária no mundo, ela é um passivo do Banco Central. Então, se o Banco Central fosse fechado, não teria ninguém para honrar esses passivos. Isso é baseado num ponto de vista chamado último período. Milei não chegou a falar, mas ensinou sobre isso. Vamos dar uma olhadinha nele. Esse ponto de vista, ele diz o seguinte: se você for fechar, vamos supor, o Banco Central daqui a um mês, as pessoas aceitam a moeda fiduciária simplesmente porque todo mundo aceita. Você aceita um peso porque você sabe que você pode gastar um peso que outra pessoa vai aceitar. Mas se daqui, vamos dizer, um mês for fechar o Banco Central, essa teoria diz o seguinte: olha, daqui a 29 dias as pessoas já não vão estar aceitando porque no dia seguinte não vai ter mais Banco Central. E no dia 28 ninguém vai estar aceitando porque no dia 29 já não vão aceitar. E assim sucessivamente até o dia de hoje. Então hoje ninguém aceitaria já a moeda porque daqui a um mês não vai ter mais Banco Central, que é o que daria lastro àquela moeda. Lembra a regressão de Mises, só que ao contrário, não? Bom, mas se isso é verdade, como é que as pessoas então aceitam dinheiro hoje em dia, tendo em vista que em algum dia, em algum momento no futuro, as moedas fiduciárias não vão valer nada? Bom, isso é baseado numa teoria do lastro, onde as moedas estariam lastreadas em algo. O que é esse algo? Seria a obrigação de pagar impostos na moeda corrente, a moeda fiduciária, ou nos empréstimos de títulos no balanço patrimonial do Banco Central. Isso, de certa forma, não é muito diferente da ideia do padrão ouro. A diferença é que no padrão ouro você teria também a possibilidade de trocar por ouro a sua moeda. O economista espanhol Juan Ramón Raló foi correndo defender o Milei, dizendo o seguinte: olha, sobre esse ponto de vista o Banco Central é crucial para a oferta do dinheiro e para manter o valor dele. E o problema não é a inflação. Lembrando que para os austríacos o conceito de inflação é um pouco diferente do que é para o mainstream. Mas vamos voltar lá. Segundo esse economista, o Juan Ramón Raló, o problema não seria a inflação. Vamos lá. O problema, então, seria a qualidade dos ativos que sustentam essa moeda. E sem esse respaldo do Banco Central, que já não é lá grande coisa, aí é que o peso não ia valer nada mesmo, e aí é que ia vir a hiperinflação. Hans-Hermann Hoppe argumenta que Mises tinha uma outra visão. Ele estava ligado com os princípios da Currency School e da teoria quantitativa. Bom, vamos ao problema aí do tal do último período. Quer dizer, se um dia, num futuro distante, o dinheiro não for valer nada, isso vai ter relevância para o dinheiro hoje? Olha, se você parar para pensar friamente, o ouro mesmo, pode ser que um dia no futuro não vai valer nada. Tudo um dia talvez não vai valer nada. Eu acho que esse trecho vale a pena até ler. O que importa ao avaliar a posse de dinheiro é o seu valor esperado no futuro próximo e não especulações sobre um futuro indefinidamente distante. É interessante que a economia ela lida, não é futurologia. A economia não tem a ver sobre o que pode acontecer objetivamente no futuro ou o que vai acontecer no futuro. A economia lida com as expectativas do que pode acontecer. É um pouco diferente, quer dizer, uma coisa é você falar vai acontecer isso ou vai acontecer aquilo. A outra coisa são as expectativas. Para a economia, o importante são as expectativas, porque é em cima delas que os indivíduos tomam as decisões. Hans-Hermann Hoppe comenta que essa questão contábil do dinheiro estar registrado como um passivo do Banco Central é uma coisa muito mais histórica, um resquício histórico de outras épocas quando as coisas funcionavam de outra forma, né? Porque hoje o dinheiro não é uma obrigação do Banco Central, né? Se você possui $1, você não tem qualquer direito legalmente exigível contra o Banco Central, né? Você não pode fazer nada com isso, né? É interessante, se você pegar uma nota de dólar hoje, vai estar escrito lá Federal Reserve Note, mas antigamente estava escrito outras coisas, por exemplo, Silver Certificate. Vamos dar uma olhadinha? Não sei se está dando para ver bem, mas em cima a gente tem uma nota mais antiga, que é o Silver Certificate, e logo abaixo a gente tem a nota mais atual, que é o Federal Reserve Note. Bom, mas o que aconteceria se Milei fechasse o Banco Central
como os austríacos em geral querem e mais especificamente como Hans Hermann Hoppe quer? Bom, de cara a gente pode descartar o cenário de hiperinflação, que o próprio Milei usou como motivo, porque isso é fruto de teorias equivocadas. Na verdade, o efeito mais provável seria justamente o oposto. O peso se valorizaria significativamente. O valor do peso ele é independente dos ativos do Banco Central. Mas isso não quer dizer que o Banco Central não tem nenhuma influência. Como o Banco Central tem um monopólio da emissão de pesos, ou de reais, ou de dólar, ele acaba sendo a mola que vai gerando a inflação e vai gerando o aumento de preços, a desvalorização da moeda. Ao fechar o Banco Central, o governo argentino ia fechar a torneirinha, ia dar uma garantia de que, pelo menos no curto prazo, não haveria aumento da oferta de pesos. O estoque de pesos tornaria fixo e isso ia melhorar muito a qualidade da moeda, né? E, como consequência, a demanda por pesos muito provavelmente aumentaria, levando a uma valorização ainda maior. Hans Hermann Hoppe comenta também que essa valorização do peso ia ajudar muito o governo da Argentina, porque grande parte da dívida é em dólar. Então, uma valorização do peso implica numa diminuição da dívida automaticamente. Hans Hermann Hoppe argumenta também que fechar o Banco Central ia ser uma estratégia muito superior à dolarização. No entanto, infelizmente, o Milei está preso a teorias equivocadas e cego para essa oportunidade. Vamos ficando por aqui hoje, muito obrigado por assistir e até logo.